A gente começa falando sobre os ataques que aconteceram domingo, né? Esse assunto segue na pauta e com muitas repercussões. O presidente Lula tem mais uma série de reuniões hoje para discutir essas respostas aos atos de vandalismo lá na capital do país. Ontem, durante reunião com os governadores, o presidente Lula condenou os ataques que aconteceram na sede dos três poderes em Brasília, inclusive já tinha feito isso no domingo, né? E disse que terá um foco, e aí me parece que é o ponto mais importante, Eduardo Costa, em encontrar quem financiou os protestos em frente aos quartéis. Inclusive, se não me falha a memória, você falava exatamente isso aqui ontem no Conversa de Redação. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Pois e naturalmente que você paga um preço por tudo que diz numa rádio com a audiência da Itatiaia. O presidente Lula está dizendo, com outras palavras, o que eu disse. E boa parte, a maioria provavelmente, daqueles que estão presos e que são criminosos e que terão que pagar, são idiotas que vão pagar por algo que pode muitas vezes ter só a ver com má fé, mas pode ter a ver com sonho. Agora, o foco, o interessante, o importante é pegar quem financiou. E é isso que ele quer fazer. Aliás, Júnior, eu vi um pedaço da reunião ontem e durante todo o tempo que eu assisti, eu fiquei olhando para a televisão e pensando comigo assim, gente, cada um na sua, né? Hein? Política é para profissional. E ele, Lula, é um profissional da política. Júnior, se não houver nenhum acidente de percurso, ele vai fazer desse limão horroroso de domingo uma limonada. Levar todos os governadores a São Paulo de uma forma emergencial. Tratar todos com o mesmo respeito, destacando uma atenção especial para o mais bolsonarista de todos, que é o de São Paulo, Tarcísio, e já deixando claro que no dia 27 ele os quer lá de novo, aí para que cada um leve 3 projetos importantes para o seu estado, para ele ajudar a resolver. Reunir os 3 poderes, depois convidar todo mundo, falar, vamos atravessar a Praça dos Três Poderes e vamos lá ao Supremo fazer uma visita, vamos todos a pé, vamos. Na boa, ele passou um monte de mensagens para o país. A primeira delas, na minha opinião, é de que não haverá impunidade. Nós precisamos disso. A segunda é que, ao contrário do Alexandre de Moraes, que foi logo dando uma canetada e afastando o Ibanez Rocha, do Distrito Federal, não que eu não concorde que ele tem culpa no cartório, mas assim como o Zema, eu defendo que haja primeiro investigação. Gente, já tinha tomado a segurança pública dele, investiga. Mas o Lula é mais cauteloso. Ele quer investigação de tudo, ele quer punição rigorosa, mas sobretudo para quem trabalhou. Porque não adianta, Júlio, não adianta. É necessário, mas não basta dar cadeia para esses 1.000 que estão lá em Brasília se a turma os comandantes do WhatsApp não forem tratados. Eu já falei isso várias vezes, que esse time de faroeste, o coronel fala assim, atacar, mas ele não vai. E o Lula quer pegar esses, e eu estou com ele. Aqui, muito profissional ontem, fazendo o que o país precisa, gente. Juntando força. Ô, Mal Camargos, o governo precisa agir de forma dura. Me parece que é importante ter uma resposta firme, né, a tudo que aconteceu lá em Brasília no domingo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma pauta aí que nós já concordamos há mais tempo, que é uma questão de conciliação do Brasil, né? Desse Brasil polarizado. Como é que fecha essa equação, Malco? Ser firme e, ao mesmo tempo, tentar agregar. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes. Fazendo o que o presidente fez ontem, fazendo política, juntando os interessados na solução dos problemas país e criando condições necessárias para que os problemas sejam superados. Foi isso que o presidente fez. A crise não afeta só Brasília, a crise afeta os 27 estados. E os 27 governadores também fizeram política. Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, governadores que declaradamente são contrários ao presidente Lula, estiveram lá e demonstraram apoio em relação à causa. Política é isso. Política é a arte do encontro. Política é a arte do convencimento. Política não é o enfrentamento.
Perdemos o contato com o Mal Camargos, a gente vai refazer o contato com ele, já já ele volta para fechar o raciocínio. Ô Ricardo, enquanto que a gente refaz o contato com o Mal Camargos, passo a bola para você. Edilene Lopes trouxe agora há pouco, na coluna dela, no Em Cima do Fato, algumas informações interessantes que eu queria levantar a bola nesse sentido para você. A suspeita que o prefeito de Brumadinho, Neném da Asa, teria pago o frete de ônibus. O secretário de comunicação do prefeito nega, é importante dizer, é uma suspeita, né? Parece que as coisas ainda vão ser investigadas por lá. A Prefeitura de Belo Horizonte exonerou hoje Valério Cipriano Gomes de Oliveira, que era chefe de uma gerência territorial de fiscalização Centro-Sul, na Secretaria Municipal de Política Urbana, por ação do Renato Rios Neto, que Cipriano foi em Brasília participando dos atos que terminaram com a depredação lá dos três poderes. E a gente está vendo isso pipocando. Vimos também lá aquele vereador de Betim, que postou vídeos, depois negou, falou que não estava no meio e tal. A movimentação tá bem firme contra as pessoas que destruíram o patrimônio público. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Olha, todas essas pessoas, principalmente os que são agentes públicos, são servidores públicos ou detêm algum cargo público, esses cometem um crime ainda maior do que os demais. E eu fico muito tranquilo de falar que a palavra é crime, eu venho dizendo isso há muito tempo, e quem diz, não sou eu repito isso sempre, é o Código Penal que tipifica esse tipo de conduta. Pregar golpe de Estado é crime, está previsto em lei. Júnior, meus amigos, esse assunto, esse é aquele tipo do fato que quanto mais o tempo vai passando, ao invés da gente se distanciar desse fato, a coisa ir caindo no esquecimento, isso vai ficando mais sério, a gente vai ficando mais assustado, a gente vai ficando mais preocupado. Porque a gente vai tomando ciência, vai tomando conhecimento dos detalhes, de como as coisas aconteceram, a gente vai percebendo que houve uma cadeia de comando, a gente vai percebendo que houve um planejamento prévio, a gente vai olhando a logística envolvida em todos os acampamentos, alimentação, comunicação, banheiro. A gente vai percebendo que isso tudo foi muito bem organizado, muito bem estruturado durante muito tempo. A gente vai entendendo também que o silêncio e a ausência do país do presidente Bolsonaro também não é por acaso, como também não foi por acaso o pedido de férias e também a saída do país do secretário de Segurança Pública de Brasília. Enfim, eu volto a dizer, é o tipo do assunto que quanto mais a gente vai entendendo, mais triste, mais preocupado a gente vai ficando. Rita Bundin, o presidente Lula então ontem disse que o foco será pegar quem financiou esses atos. É por aí? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. É por aí, mas a gente tem que ter muito cuidado antes de antecipar a culpa. Aí eu quero chamar a atenção para o discurso de ontem do presidente Lula e o discurso que ele fez lá ainda em Araraquara, onde ele citou o agronegócio e ontem ele citou os donos de empresas transportadoras. Eu acho isso perigoso num país polarizado e numa tentativa aí de demonizar empresários. Então, como diz o Ricardo Kertzmann, o pau que dá em Chico dá em Francisco, eu também li um artigo muito oportuno do Chico Graziano, no Poder 360. Então, todas as invasões, como a do patrimônio público, assim como a da propriedade privada, elas devem ser tratadas da mesma forma. E aí nós estamos falando de Boulos, nós estamos falando de Stedley, que comandam movimentos que invadem propriedades privadas. Então, eu acho que a lei tem que servir para todo mundo. E por isso, eu aqui quero pedir um pouco mais de cautela. Vamos apurar, mas não vamos apontar culpados antes que o processo investigatório esteja concluído. Malco Camargos, a gente refez o contato com ele, está liberado? Ô Malco, eu queria que você concluísse então o seu raciocínio. Você falava aí dessas questões da conversa, do diálogo, da boa política para resolver essa equação que a gente tem aqui no país. Exatamente, Júnior. A reunião já cumpriu esse papel de fazer a política e fazer a sua voz, mostrar o seu valor. Agora é hora do governo voltar às suas atividades do dia a dia e deixar para a justiça. Aqueles que cometeram crimes têm que ser punidos pela justiça e é importante que atores políticos agora saiam do cenário e cuidem do país e dos estados tão carentes de instalação de políticas públicas e de solução de problemas que emergem na casa de cada um de nós.